paz, irmãos. Olha, não é fácil. Confesso que quando o pastor me chamou, eu falei para ele, vou estar lá, vou permanecer lá. Preparei uma palavra. Durante a semana que eu preparei, logo que ele me convidou, eu tive a palavra que Deus me deu. Só que eu ficava assim, mas Deus, será que essa palavra, eu estou falando do que eu vivi? Será que ela vai mexer comigo antes de eu chegar até lá? Irmãos, não é brincadeira. Quando o Senhor quer falar, Ele fala. E Ele mostra, Ele fala assim, vou te colocar na situação para que você viva e fale o que você viveu. A igreja está passando por um monte de situações. E nós ficamos assim, mas o que está acontecendo? A pastora está doente, né? Muitos irmãos estão passando por esse processo. Muitos já passaram e outros estão passando. Então, assim, irmãos, por que não procurar a ajuda de uma pessoa que realmente está disponível? Uma pessoa que resolve os nossos problemas. Não seria fácil? Todo mundo tem as suas famílias, sua casa. Ah, Senhor, mas isso está muito difícil. Mas como que vai ser resolvido? O Senhor pode resolver? Pode, mas essa pessoa também pode. No silêncio, quando a gente para de ficar só falando, mas está acontecendo isso, pastor, liga, pede oração, clama, fala com o marido, fala com os filhos. E a gente não para ouvir esta pessoa. Jesus é importante, Deus é importante, mas essa pessoa veio exatamente para cuidar, zelar e amar cada um de nós. O Espírito Santo é essa pessoa. Lá em Gênesis 1, eles vão colocar ali para vocês acompanharem. Fala exatamente assim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele movia. Então, o mover não é só para lá e para cá. Eu entendo que ele dançava, ele jogava a bênção naquele lugar, ele se movimentava, ele não era parado. Então ele soprava com, eu não sei se é um tecido, as meninas da dança não dançam, representando exatamente, eu acho que, imagina aquilo. Então ele movia, ele estava ali, porque era o Espírito de Deus. Em João 14, de 15 em diante, a gente vai ver o que fala lá. A minha NVI. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Deixa eu ver. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Irmãos, essa palavra é muito forte. O tema que eu entreguei ali, você está atento à voz do doce Espírito Santo? Eu procuro entender ele como um doce Espírito Santo. Quando eu sobre ele. Porque ele não é barulhento. Vocês ouviram o barulho dele? Como que vocês sabem que ele existe? Como vocês
Tenha essa convicção dentro de vocês. Ele é como se fosse o vento, bem suave. O vento bate lá na árvore. Vocês já viram? Bate nos cabelos da gente, no rosto, quando você está naquela situação bem difícil. Você já passou por essa situação? Você está lá sentado ou está em algum lugar e está assim, não tem mais para onde correr. E de repente vem um vento bem suave, meigo e manso e te toca. Eu entendo ele assim. E ele movimenta. Então ele não é parado. E ele não é... A gente não pode ver ele, mas ele é uma pessoa. E aqui fala que ele é o Espírito de Deus. Quando aconteceu tudo aquilo com Jesus, que ele desceu, nasceu, no momento do nascimento dele, é impossível, no meu entender, na medicina e tudo mais. Todos aqui estão cientes disso. O Espírito Santo de Deus concebeu o Filho a uma virgem. E era o Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus foi batizado, ele veio no nosso Salvador. Então, ele está conosco. E quando ele foi para o Pai preparar o nosso lar, uma nova morada, ele não deixou a gente sem ninguém. Deixou. Os discípulos achavam que ele foi embora e deixou eles. Só que ele diz aqui, ó, eu vou e o meu Pai vai mandar. Ele não foi Jesus que enviou, foi o próprio Deus. Porque o Espírito Santo é de Deus. O Consolador, o Paráclito, que veio para consolar o meu coração, o seu coração, a sua situação, a sua vida, a sua vivência, hoje aqui na Terra. Essa semana eu pude vivenciar isso. Estou vivenciando isso. Hoje eu estou vivenciando isso. Ele nos orienta, o Espírito Santo. Ele nos dá calma. Porque às vezes a gente quer explodir. E sair correndo, gritando e falando, não aguento mais. E ele vem com o quê? Calma. Eu estou aqui. Eu vou te consolar. Eu não vou te abandonar porque eu estou aqui. Tanto que fala aqui, ó, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não vão entender. Quando a gente se converte, muitos se convertem e não permanecem, porque não ouviu a voz do doce Espírito Santo. Eu escrevi um monte de coisa, mas eu vou pular algumas coisas, porque não vai dar. Ele intercede por nós, irmãos. Ele nos orienta. Ele nos dá conforto para a nossa caminhada. Não foi dito para mim, e nem nessa palavra, que a gente teria só vida boa. Não é proibido vocês terem ou eu ter. Mas ele fala aqui que no mundo tereis aflição. Mas tenham bom ânimo. Porque os dias não são fáceis e não vai melhorar. Porque Cristo está vindo. E o Espírito Santo, ele está aqui para isso. Para nos convencer do pecado e do juízo. E para nos ensinar sobre Jesus. Por isso que ele está aqui. Ele veio para nos ensinar. E para que possamos falar para outros que estão em situações bem mais críticas. Porque quando a gente tem Cristo, a gente sabe para onde a gente corre. E quando a gente não tem? É complicado. E ele faz parte de uma triunidade. Quando fala lá em Gênesis, que ele criou a terra, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estava se movendo. Então, ele estava na criação. Ele não foi, ele não participou. Não, ele não participou, ele participou. Todo momento ele estava com Deus, porque era o Espírito de Deus. Então, aí tem a triunidade, que é a trindade,
que é o Pai, o Filho e o Espírito. Ele sonda todas as coisas, o Espírito Santo. É um grande amigo que conduz a nós para esse novo lar que nós iremos. Porque aqui, irmãos, você pode ir para sua casa, você pode comprar uma casa, você pode ter tudo aqui. Mas a nossa morada não é aqui. Olha que a minha seja lá, pequenininha ou não, mas eu quero estar lá. A minha morada lá, bem pertinho daqueles ribeiros de água limpa, pura. Quando o Espírito Santo veio como uma pomba, ele trouxe a paz, ele é a calma. A calmaria no meio das situações difíceis. Ele é o doador de dons. Ele vem doar dons a nós. E ele é o rio de água viva que flui dentro de cada um de nós. Então, quando a gente pensa assim, estou desesperado. Não, o rio está aqui. Calma, escuta o vento, para um pouquinho. Ele está ali. Ele vai limpar, ele vai ajudar, ele vai estar cuidando de cada um de nós. O Espírito, ele tem a missão específica de falar de Jesus para nós, para nos convencer que ele é o Filho de Deus e que ele vai nos salvar de toda essa situação, todo o medo, toda a guerra emocional, espiritual, guerra física que está acontecendo, que todo mundo está vendo. Há desespero, há pessoas que não entendem, ficam apavoradas com toda essa situação. Ele é uma pessoa. Você pode pôr para mim Apocalipse 2:7? Deixa eu achar aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, e que está no paraíso de Deus. Então, essa é a nossa morada. Essa é a nossa morada. Então, nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Ouvir o que o Espírito Santo tem ensinado. Ouvir o que Ele tem para cada um de nós. Dentro do nosso coração mesmo. Não deixar que nada fora atrapalhe sua comunhão, o seu conhecer, o seu andar, o seu estar com o Senhor. E esse Espírito Santo, ele vai conduzir a gente à fé. É ele que vai transportar isso dentro do nosso coração. Porque às vezes fala, mas eu não tenho fé. Eu escuto às vezes as pessoas falar, eu não tenho essa fé ainda. Mas ele vai ensinar, é ele que ensina. É ele que capacita cada um de nós a ter fé. Fé, como fala aqui, de transportar o monte. Ou de aquela guerra, aquele monte, aquela montanha que você está passando, vai sair dali. Mas é a sua fé. A minha fé que eu busco em Deus. Se eu não buscar essa fé, não tem como. Irmão, mas você tem tanta fé, como eu não consigo? Porque você tem que ouvir a voz do Espírito Santo todo dia. Irmãos, ninguém é santo. E se aquele que falar que está pecando. Se eu falar, sou santo, não sou, eu peco. Hoje mesmo já pequei. Já pedi misericórdia, o Espírito Santo, não precisava você fazer isso. E eu estava ali, eu falei, realmente, porque a gente perde o equilíbrio emocional na situação que a gente está vivendo. Algumas versões bíblicas, eles falam de diversos termos da palavra para o Espírito Santo. Alguns falam que ele é o Consolador, o advogado, conselheiro e intercessor. Então, irmãos, olha só, ele é o seu Consolador, vai te consolar. Ele é o seu advogado naquela causa onde não há solução. Seja ela lá no fórum, seja ela em qualquer outra situação, seja ela dentro da sua casa, ele é o seu advogado fiel. Ele é o seu conselheiro. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, só você e Deus, o Espírito Santo, e clama o nome de Jesus. Ele está ali. Ele é seu intercessor. Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê, irmãos? Nós oramos aqui.
Mas a nossa oração não é assim que vai chegar a Deus. Tem que passar por Ele. Ele é o intercessor. Porque nós não sabemos orar. A gente fica aqui falando, murmurando. O nosso louvor também só chega até lá porque Ele vai lá interceder. Jesus, aqui, estou trazendo a oração dessa irmã. Estou trazendo o pedido dessa irmã. Estou trazendo o louvor desse irmão que está aqui tocando, que está aqui cantando. É Ele que faz por mim e por você. Sem Ele, irmãos, não vai chegar até lá. Na Bíblia, Filipe, eu acho que é isso, interpreta Ele como alguém que se coloca ao seu lado. Ele está aqui ao meu lado, me capacitando, porque não é fácil estar aqui. E Ele habita no meio dos corações dos que creem. Para falar dele, irmãos, a Bíblia inteira fala. Toda ela vai falar sobre Ele. Como fala de Deus e como fala de Jesus. E Ele fala que em mim nós vamos ter alegria. Eu sou a sua garantia sou a sua garantia que está por vir. Ele é a nossa garantia. Que Jesus vai buscar, então Ele é a nossa garantia. Ele vai estar conosco naquele dia e vai falar, o meu povo está aqui, eu já estou preparando ele, pode levar, vamos. E o Senhor vai levar. Através de mim, que é do Espírito Santo, você pode ter uma nova vida, entrar no reino dos céus, que é o que estava em Apocalipse. Em mim você encontra liberdade, porque essa liberdade que nós temos aqui, irmãos, de falar da palavra de Deus. Porque em outros lugares não tem essa liberdade. Essa liberdade em outros países, ela é trancafiada e é morte, queimados, não pode ser falado, exposto aqui, como eu estou falando aqui, e para quem está na internet assistindo. Ele é o seu consolador. Ele habita com a gente, Ele coloca um selo em cada um de nós. E Ele tem umas características aqui. Eu já falei para vocês que Ele é intercessor, Ele nos encoraja, Ele nos ama, Ele nos ensina e Ele se alegra. Mas, irmãos, a gente faz algo muito feio. Ele pode se entristecer. E nós provocamos isso. Se a gente não deixar Ele falar, se a gente não deixar Ele estar com a gente, porque Ele está dentro da gente, a gente entristece Ele. Porque a gente começa a trocar as coisas. A gente começa a blasfemar. A gente começa a murmurar. Aí, Ele começa a entristecer. E o Senhor não quer isso, porque é um privilégio receber o Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito Santo é de Deus, veio dEle. Então, eu quero deixar para vocês aqui uma palavra, uma pergunta. O que vocês têm feito com o doce Espírito Santo? Cuidado. Ele é o Espírito Santo de Deus. E todo o tempo que eu cheguei aqui hoje, com toda a correria que eu passei, desde o louvor, falou do Espírito Santo. A pastora Renata falou do Espírito Santo. As músicas falou do Espírito Santo. A oração falou do Espírito Santo. Quando eu entrei e ouvi a música, eu falei assim, Senhor, o doce Espírito Santo realmente está aqui. Ele está movimentando dentro da igreja. Ele toca, ele se move aqui dentro desse lugar. E que possamos não deixar ele triste. Que possamos aprender com o Senhor todos os dias que Ele é uma pessoa que vive dentro de nós, que anda conosco, aonde quer que a gente vá. Seu filho vai para a escola, ore que o Espírito Santo está levando ele. A minha filha anda de moto e eu ficava muito preocupada. Nossa, ela tem que cortar a cidade para ir para a casa dela. E eu falei assim, aí um dia o Espírito Santo falou assim, não tenha medo, eu estou exatamente na garupa da moto.
E eu vi isso, ela sentada na moto dirigindo e ele lá abraçadinho nela. E aquilo me conforta todos os dias. Então eu sei que quando elas vão para a escola, quando elas vão para o trabalho, quando ela anda de moto, ele está com ela. Quando eu ando no meu carro, que eu vou para lá e para cá, ele está comigo. Se eu vou andar do mercado para caminhar lá em cima, ele está comigo. Se ele está comigo, ele está com você. Creia nisso, coloque isso perante o Senhor e vivencie o que Ele tem para falar com você. Deixe o rio ser limpo dentro de você. Porque nós colocamos pedras, irmãos. Nós fazemos monturros de pedra. E vamos tirar, deixa a água fluir dentro de cada um. Ele vai movimentar nossas vidas. E eu queria só contar assim, um breve testemunho do que eu tenho passado esses dias. Alguns sabem, como todos estão passando situações. Eu estou com a minha mãe internada, aí hoje a minha filha, eu cheguei em casa, ela, mãe, eu não estou passando bem, e eu mandando recado para ela, toma remédio. E aí, para eu estar aqui hoje, a minha filha ficou lá, mais velha, com ela, para eu vir aqui, mas eu vou voltar para lá. Só que, irmãos, onde eu estou... Hoje eu falei para uma senhora lá, se você está aqui, o Espírito Santo está aqui. Se você está aqui, você está sendo sal e luz aqui. Tem muitos acamados lá. E eu estou num lugar que não, tem uma sala que tem muita gente com problema mental. São novos, não é pessoas idosas, são adolescentes e jovens. Hoje o psiquiatra passou em algumas camas, e aí eu falei assim, meu Deus... Então, eu fiquei pensando, mas Deus, por que tudo isso? Aí ele falou comigo, o Espírito Santo falou, porque a ausência do Senhor na vida, dentro da mente, tem feito isso. A aceleração dos dias está provocando isso. A gente não sai da nossa casa por acaso, irmãos. Se acontece algo, tá certo que não é bom, mas aconteceu. Porque eu precisava estar lá. Quando Deus me chama para eu ir no hospital, eu sei que Ele fala assim, comece a orar. Tem muita gente aqui que não me conhece. Tem muita gente aqui que precisa só de você estar aqui sentado na cadeira orando. Todo o tempo que eu fiquei lá, eu orava, em todo o tempo. E mesmo assim a gente recebe a afronta da pessoa que mais a gente está ali. Eu não sou perfeita. Mas hoje, eu ainda ouvi assim, não vai, desmarca com o pastor. Você tem que cuidar da sua mãe. Aí eu falei assim, eu tenho que cuidar da minha mãe, mas eu não vou desmarcar, porque eu tenho compromisso com o Senhor. E Ele vai cuidar da minha mãe. Eu estou aqui trazendo essa breve mensagem, mas Ele está cuidando dela. E das minhas filhas e das pessoas que eu tenho orado. Então, irmãos, pensa só. Você está aqui nesse lugar onde a palavra de Deus é falada biblicamente, através da mensagem da palavra. E Ele fala para vocês hoje, como Ele falou para mim. Não desanime. Tenha longo ânimo. Se fortaleça. Nós estamos aqui para um fortalecer o outro nos domingos, nos cultos, em oração. E o doce Espírito Santo está com você. Só entregue a Ele. Pare de falar, escute. Deixa Ele falar com você. Quando você não tiver nada para falar com Deus, não murmure, não blasfeme, não peça, só chore se você tiver que chorar, que quando você chora, você está ouvindo o Espírito Santo, está ouvindo Deus. E Ele te fortalece, Ele não te deixa desamparado. Não me desampare, não te desampare. Há propósito para cada um de nós. E cada um de nós vamos nos fortalecer juntos. Um orando pelo outro, um clamando pelo outro. E assim o Senhor vai trabalhar esta igreja para que a gente possa falar dele para outros que não conhecem. Tem muitos que não sabem quem é Deus. Sabe que existe um Deus, mas não sabe quem Ele é. Ah, tá, eu sei que existe um Deus, mas não sabe a vivência dele, o que Ele pode fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, Ele é o Consolador, Ele é o Paráclito. Ele veio para nos consolar até o dia de Cristo Jesus. Que possamos crer nisso, irmãos.
Eu espero que eu passei a palavra para vocês da forma que cada um veio aqui para ouvir. Porque o Paráclito está conversando com vocês. Se coloquem de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Entregue os seus pensamentos a Ele. Não duvide, não tenha medo. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, ó Deus, eu te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, essa igreja, que tenha dado oportunidade, Senhor, a muitas pessoas para estar aqui. É um compromisso muito sério, Senhor, estar na Tua presença. E que possamos nunca trocar, que não duvidamos da Tua palavra. Ó Deus, traga cura, Senhor, a quem precisa, Senhor. Cura emocional, espiritual, física, Senhor. Libera, Senhor, a nossa mente para que conhecemos o Senhor. Que o Espírito Santo possa movimentar a vida de cada um. Tocar na casa daqueles que estão enfermos. Ó Deus, esteja com a nossa pastora, Senhor. Ó Pai, com as minhas filhas, Senhor. Com cada irmão que está aqui, com cada pais que estão aqui orando pelos seus filhos. Não duvide, irmãos. Creia no poder do Senhor. Ele está aqui para nos abençoar. Deixe o toque do doce Espírito Santo tocar cada um. Que Ele movimente seu coração hoje. Tire a pedra que atrapalha o rio fluir dentro de você. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. E te agradeço, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.